O nome da fruta e o tipo de justiça do Aramaki foram revelados, o que o Shanks foi fazer nos mares ao redor de Wano. Ele realmente entregou a Gomu Gomu no Mi pro Luffy de maneira intencional? E o Sabo, o que será que aconteceu com ele, com a Vivi, com o Rei Cobra e todos os acontecimentos do Reverie? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1054 de One Piece. Esse aqui poderia ser considerado o capítulo que dá início ao fim de One Piece, dá início à saga final de One Piece até descobrirmos o que é o tesouro One Piece. Nós vamos comentar sobre todos os acontecimentos desse capítulo, mas antes já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Nós estamos tendo um concurso de Akuma no Mi. Se você quiser ganhar uma daquelas ali, ou de vários outros modelos, você pode participar do concurso do canal. Mande sua Akuma no Mi pro link que está aqui embaixo na descrição. Assiste o vídeo com todas as regras que você pode participar. E se você não tiver intenção de criar uma Akuma no Mi, pode ganhar uma num sorteio. Você vai ver todas as regras aqui embaixo na descrição, e eu recomendo que você assista o vídeo comentando sobre isso. Você pode ganhar uma daquelas Akuma no Mi. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse capítulo já começa sem conversa, direto para a ação, porque enquanto o Aramaki está se direcionando para a capital das flores, os Bainhas Vermelhas, ou alguns deles, notaram a presença dele e foram pará-lo antes que ele chegasse nas festividades para acabar com a festa. Só que, se os Bainhas Vermelhas notaram, o que é que impede que Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, se a própria Yamato e até o Momonosuke sentiram, o porquê os Mugiwaras também não possam sentir? E depois que desenrolar essa batalha entre os Bainhas Vermelhas e o Aramaki, o que é que impede que o próprio Luffy chegue ali, o Lau, o Kid, e aí nós vamos ter um churrasquinho de boi aqui dentro do país de Wano para encerrar as festividades? Nada impede que isso possa acontecer. Porque eu lembro muito da cena do Caribou lá no Palácio Ryugu, quando ele apareceu por lá e a intenção dele de pegar a Princesa Sereia se alastrou por todo o castelo. Luffy, Zoro e Sanji perceberam com seu haki da observação. Então, por que eles não podem perceber a presença de um almirante que é muito forte chegando ao país de Wano? Então é só questão de tempo para que essa galera forte chegue para lutar contra o Aramaki. E aí eu tenho pena, porque se um golpe que a gente vai comentar um pouco mais pra frente tivesse sido lançado, eu também teria pena do Aramaki. E antes da gente falar sobre o seu poder, tem que falar sobre a sua justiça, porque ele parece que é muito um cachorrinho do governo mundial, muito um cachorrinho do próprio Akainu, e ele segue as regras de maneira absoluta. Ele quer que o status quo se mantenha. Para ele, o mundo só está em equilíbrio porque existem pessoas no topo que comandam quem está embaixo. A humanidade só prosperou porque existe hierarquia, porque existem pessoas que mandam e aqueles que são mandados. E ele mesmo fala que o preconceito é que faz a humanidade evoluir. Esse tipo de discurso lixo de personagem, porque é um discurso meio lixoso, faz a gente se questionar qual o tipo de justiça do Aramaki. E aí eu fui dar uma pesquisada em alguns termos, e mais pelo comportamento dele, eu cheguei em alguns que a gente pode meio que tentar jogar e encaixar para ele para ver se algum deles faz sentido. A gente tem que ir pro Akainu, a justiça dele é absoluta. Pro Aokiji, a justiça dele é a preguiçosa. Pro Kizaru, a gente tem que a justiça dele é a incerta. E pro Fujitora, nós temos que a justiça dele é a justiça cega. Então, pro Aramaki, o que é que sobra levando em conta o seu discurso e o seu comportamento? A gente pode pensar que ele tem um tipo de justiça teimosa, que quer fazer com que as leis se cumpram, ou uma justiça birrenta, porque bate o pé de todas as formas para que as coisas aconteçam como elas foram ditas que eram para acontecer. Ou então a justiça impiedosa, inevitável, que são coisas ou termos que nos fazem pensar que as coisas são imutáveis, que as coisas não podem mudar e tem que seguir todas as regras da maneira como elas foram dispostas para a gente ou para as pessoas do mundo de One Piece. Esses aí são termos que podem nos dizer ou podem meio que dar um spoiler do tipo de justiça que o Aramaki segue, pelo seu discurso e pelo seu comportamento. Agora, em relação aos seus poderes, ele comeu a Mori Mori no Mi, a Logia da Floresta,
E o Tassiano lá do canal Ozono AP realmente acertou. Eu acho que em 2016 ele fez um vídeo falando que o Touro Verde poderia ter a Morimori no Mi. Então todos os parabéns para o Tassiano, que sempre está acertando teorias dentro do mundo de One Piece. O homem comeu realmente a Logia da Floresta. E esse poder de início, ele parece bem toscozão, bem feião. Mas eu gostei da temática dele poder se transformar em uma árvore, se transformar em floresta, em flores, para que ele possa lutar, para que ele possa utilizar todas as características de uma floresta contra os seus inimigos. Até o momento, as únicas coisas que ele fez realmente com esse poder foram criar vinhas para prender os seus inimigos e também para sugar o líquido de dentro deles. Nesse capítulo, ele ainda não fez isso. Mas eu acredito que por ser uma Logia e por ser uma Logia da floresta, o Oda possa colocar para esse cara para que ele possa criar diversos tipos de flora. E aí ele vai criar um cogumelo que ele pode jogar dentro dos seus inimigos e é venenoso. Um tipo de pólen que vai fazer com que seus inimigos fiquem sonolentos. Todas as características de diversas plantas ele pode utilizar ou ele vai utilizar. Isso aí está tudo englobado no termo floresta. Então, se o Oda quiser utilizar, ele vai. E o poder do Aramaki é bem apelão, só que ele também tem uma fraqueza. Após isso, após ele revelar os seus poderes e lutar ali contra os Bainhas Vermelhas, a Yamato chega. Ela chega e já dá uma clavadona na cabeça dele e ele sente a dor. Esse ataque aqui, ele traz algumas dúvidas. A Yamato realmente utilizou o Haki do Rei nesse golpe? Eu acredito que não. Porque o raio que está saindo da sua clava não é um raio tão denso quanto é o raio de característico de Haki do Rei avançado, ou que o golpe está sendo imbuído com o Haki do Rei. Para atingir o Logia, tu não precisa utilizar o Haki do Rei avançado, na verdade só precisa utilizar o Haki do armamento. E com isso você acerta o corpo real desse cara. A gente, ou o Luffy, ou a própria Yamato utilizou contra o Kaido, porque utilizar só o Haki do armamento normal não serviria. Então eles precisariam do Haki do Rei avançado, ou imbuir com o Haki do Rei, para conseguir acertar e dar dano no Kaido. Nesse momento aqui ela não precisava disso, e por isso eu acredito que ela não utilizou. Se vocês compararem a densidade dos raios que saem da clava da Yamato quando ela está utilizando o Haki do Rei avançado, e nesse golpe que ela deu no Aramaki, vocês vão ver que não tem a mesma densidade, o raio não é grafado da mesma forma, então muito provavelmente ela só utilizou o Haki do armamento normal e deu dano. É claro que o Haki do armamento normal, ele cria esses raios pequenos saindo do golpe, só digamos que pela fricção dos dedos. Se você coloca o Haki do armamento na mão e fecha, é como se tivesse metal se batendo. E aí cria aqueles raios, mas é coisa pequena. É mais ou menos parecido com o que a Yamato fez nesse capítulo aqui. Após isso, o Momonosuke já chega em forma dragão. O Aramaki se espanta porque ele nunca viu um dragão rosa. E o Momonosuke já ia mandar um Borobref boladão em cima do Aramaki. Que sorte do Aramaki que não funcionou. Porque a gente tem dentro do mundo de One Piece que os elementos eles são predadores de outros. O Luffy, por ser de borracha, é predador do Enel, que é de raio. E todos os ataques do Enel não funcionam no Luffy, mas os Luffy funcionam no Enel. Tudo isso sem Haki do armamento. Nesse momento aqui, se o Momonosuke joga um Borobref no Aramaki em forma de floresta, ele teria torrado ali mesmo. Porque o elemento fogo é um elemento predador de floresta. Seria pior que as queimadas na floresta amazônica. Então, se fosse o Kaido nessa situação lançando o Borobref absurdo no Aramaki, ele teria sofrido. E teria sofrido bastante. Após isso, ele utiliza suas vinhas para prender o corpo do Momonosuke, que tinha dado uma mordida nele. Essa mordida não deu dano no Aramaki, assim como deu lá no Kaido, porque aqui nós estamos tratando de uma Logia. Uma Logia só vai ser atingida, o corpo real de um usuário de Logia só vai ser atingido se tiver Haki do armamento. O Momonosuke não usou o Haki do armamento nessa mordida no Aramaki, e por isso não deu dano e por isso não funcionou. Funcionou no Kaido porque ele é um Azoan, e um Azoan não necessita ter o Haki do armamento para atingi-lo. Ainda mais o Momonosuke, que é um dragão muito parecido ou igual ao Kaido, porque sua Akuma no Mi é a cópia da dele. Então a gente imagina que a mordida do Momonosuke é comparável à mordida do Kaido.
E por isso, naquele momento, o Kaido sentiu dano. E não, o Aramaki não sentiu nesse momento. Ele é uma Logia. Mesmo que ele não tenha a maleabilidade de outros elementos, como por exemplo o magma, o fogo, fumaça e por aí vai. O Aramaki então enrola o Momonosuke com as suas vinhas. E aqui eu me perguntei se o Oda realmente vai fazer o Aramaki sugar o líquido do corpo do Momonosuke? E se ele conseguir com o Momonosuke em formato de dragão, será que isso significa que o Aramaki seria capaz de ferir o Kaido? A resposta para isso é: depende. Depende do Kaido no momento dessa batalha. Porque se o Aramaki conseguir perfurar as escamas do Momonosuke, o Momonosuke não tendo um haki do armamento que proteja, que dá uma pele impenetrável, assim como é a dos Yonkous, e que dá para o próprio Kaido, se ele conseguisse perfurar só pelas escamas, a gente poderia imaginar que o Aramaki também perfuraria as escamas do Kaido, só lidando com um animal, só lidando com o dragão. Mas se ele não conseguir, não conseguiria ferir o Kaido. E se ele conseguir ferir o Momonosuke, também não significa que ele vai conseguir ferir o Kaido, porque o Kaido tem um haki absurdo, um haki que torna sua pele impenetrável. E por isso Luffy teve que aprender um outro haki ou um haki evoluído para fazer o seu fluir para dentro do corpo do Kaido e assim destruí-lo de dentro para fora. Então, mesmo que o Aramaki consiga sugar o líquido do corpo do Momonosuke em formato de dragão, isso não significa que ele vá conseguir com o Kaido ou que conseguiria com o Kaido. Então, mesmo que ele faça isso, calma aí, Almirante Stardy, calma aí, porque ele não salaria o Kaido nesse momento. Agora uma cena que impactou toda a fandom de One Piece que ninguém esperava, realmente ninguém esperava. E isso pode significar o início do fim de One Piece, o início da saga final de One Piece, foi o Shanks aparecendo nos mares em volta do país de Wano. Ele está muito próximo do Luffy, a promessa entre eles está mais uma vez muito próxima de ser cumprida. Só que ainda não vai. O que será que o Shanks quer fazer ali no país de Wano? Será que ele quer pegar alguém? Será que ele quer acabar com o avanço do governo mundial da marinha dentro do país de Wano porque sabe da importância desse país? O que será que ele quer ali? Agora, algumas características interessantes dessa passagem dos piratas Shanks ali próximos do país de Wano é que todo o bando do Shanks, ou os principais comandantes que conheceram o Luffy, querem que eles se reencontrem mais uma vez, porque para eles a promessa entre Shanks e Luffy já se cumpriu. O Luffy se tornou um grande pirata dentro do mundo de One Piece. Só que a promessa não foi eles se encontrarem, foi o Luffy ir até o Shanks. Então não vai ser o Shanks que vai até o Luffy. Por isso que ele disse que nesse momento ele ainda não vai encontrar o Luffy. O próprio Yasopp fala que o seu coração ainda não está pronto para reencontrar o Usopp mais uma vez. E esse momento aqui é bem interessante. Só que enquanto o Shanks olha para a recompensa do Luffy, a gente tem vários flashes de tudo o que aconteceu que envolvem o Luffy na verdade, e o Luffy agora se tornar um novo Yonkou. Ainda mais com essa forma que é a forma de Nika. A primeira coisa que a gente consegue ver é que o Shanks realmente atacou um navio do governo mundial querendo encontrar alguma coisa. O próprio Hushu, que é um Hushu mais novo com chifres, será que significa que ele é da raça do Kaido, um híbrido da raça do Kaido? Ou então será que ele é um homem-peixe também que é híbrido? Será qual a raça dele? Totalmente humana não parece ser. Mas ele fala que dentro daquele navio só tem uma mísera Akuma no Mi que não é tão forte, não é tão poderosa. Até porque o CP9 não sabia do poder daquela Akuma no Mi. Ele só sabia que deveria levá-la para o governo mundial. Mesmo assim, o Shanks não quis saber, invadiu o navio, roubou a Akuma no Mi e ela acabou caindo nas mãos do Luffy. Só que um segundo ponto interessante desse momento aqui é que quando ele relembra o momento em que ele perdeu seu braço para salvar o Luffy, tem um quadrinho a mais que nos revela que o Shanks na verdade deixou o Rei dos Mares arrancar o seu braço. Antes do Rei dos Mares fazer isso, ou quando o Rei dos Mares está com a boca aberta, o próximo quadrinho é o Shanks sorrindo. Ele sorri por quê? Porque nesse momento ele sacrificou o seu braço de propósito. Não foi um momento que ele chegou às pressas para salvar o Luffy. Ele realmente deixou. E aí vem a pergunta, ele deixou por quê? Será que é porque ele queria que o Luffy realmente soubesse os perigos de se tornar um pirata, e aí ele deixasse de querer se tornar um pirata tão jovem?
ou porque ele realmente queria influenciar o Luffy a se tornar um pirata mais pra frente. A partir desse ponto, ou você se traumatiza e nunca mais quer saber de piratas, ou a partir desse ponto você vai seguir o caminho da pirataria e no futuro vai fazer aquilo que eu deveria fazer, ou aquilo que é próprio pra mim, e futuramente eu só vou roubar isso de você. Será que isso aqui é mais um ponto que nos diz que o Shanks pode ser um vilão dentro do mundo de One Piece? Um terceiro ponto interessante é o fato de que eles ainda não encontraram o Bartolomeu. Eles só souberam da notícia de que ele invadiu um território deles, queimou sua bandeira e colocou a bandeira do Luffy, e isso tem que ser resolvido. Será que, a partir desse ponto aqui, eles vão voltar para o seu território? Ou será que ele vai querer resolver diretamente com o Luffy de uma outra forma, que não significa realmente encontrar o Luffy diretamente? Ele só fala que tem que resolver isso porque senão sua moral vai cair. Sua moral como Yonkou não pode ficar abaixo. Então ele tem que resolver essa situação. O que os spoilers desse capítulo nos diziam é que ele já tinha, ou dava a entender que ele já tinha pego o Bartolomeu e que iria matá-lo nesse momento. Só que aqui ele só diz que vai resolver essa situação. E ele ainda nem encontrou um Bartolomeu. E a cena que eu consigo imaginar dele encontrando o Bartolomeu é todo o bando do Bartolomeu dentro de um escudo, dentro de uma barreira, e eles não conseguindo quebrá-lo. Porque dentro do mundo de One Piece, até esse exato momento, ninguém conseguiu quebrar a barreira do Bartolomeu. Nem o Oden com o Haki do Rei Avançado conseguiu fazer isso. O Haki do Armamento Avançado conseguiu fazer isso dentro do mundo de One Piece. Será que ele vai ser o primeiro homem a fazer isso? O primeiro homem a quebrar essa barreira? Isso aí significa, e se ele fizer isso significa que ele está acima de todos os outros, isso aí é um ponto a se comentar. Só que o quarto e último ponto dessa aparição do Shanks, que é impactante, é ele sentando de boaça do lado do Ben Beckman e falando: "E aí, Beck, será que não chegou a hora da gente pegar o One Piece?" E no momento que ele fala isso, a gente tem um close no olho esquerdo do Shanks, que é o mesmo olho que está com a cicatriz. E dentro do mundo de One Piece existe a teoria lá do olho esquerdo da caveira. Será que agora que do olho fechado da caveira, se eu não me engano, salvo engano, mas dessa vez a gente viu um olho aberto sendo evidenciado. Isso aí significa, ou com prova de vez, que a aparição do Shanks agora no País de Wano realmente é o início do fim da história do mundo de One Piece, e daqui pra frente vai ser revelado, ou está sendo revelado, o que é o One Piece, porque o Shanks também quer pegar esse tesouro. Ele fala: "E aí, Beck, não tá na hora da gente também disputar esse tesouro ou ir pegar o One Piece?" Isso só reforça o fato de que o Luffy vai lutar contra o Shanks. Porque ele também quer o One Piece, e ele não é um Yonkou por nada. Ele também é um dos piratas que desejam ter esse tesouro para si. Afinal de contas, quando o Rei dos Piratas se tornou o Rei dos Piratas e encontrou o One Piece, nem o Shanks e nem o Bug foram para lá. E o Shanks falou que se um dia eles forem até lá, até a última ilha, e encontrarem o tesouro, vai ser cada um em seu próprio navio. E agora a sua convicção continua. Ele quer o One Piece. Agora nós chegamos na parte final desse capítulo, que está relacionada ao Sabo, Exército Revolucionários, e o seu ataque a Marijos, e a sua declaração de guerra contra o governo mundial. A primeira coisa que a gente sabe e que foi confirmada, que era a teoria de muita gente, inclusive o canal aqui fez uma teoria em relação a isso e a gente acertou, foi que a pessoa que iria morrer era o Cobra. Ele realmente morreu. O rei do reino de Alabasta acabou morrendo nesse momento aí. A culpa desse assassinato foi dada ao Sabo, mas todo mundo sabe que ele não faria isso. Foi o governo mundial que só colocou a culpa no Sabo. Agora, a tentativa de assassinato, muita gente imaginava, inclusive eu, que teria sido com a Vivi. E pode até ter sido com ela, só que não foi isso que foi noticiado. Na verdade, o que aconteceu foi que o São Charles, ele teve sua vida quase tirada. Então essa tentativa de assassinato foi com ele. E quem será que faria isso? Eu acredito que Sabo e Exército Revolucionário não faria isso, mas a Bonnie, que estava lá, que queria vingança contra os Tiriobitos, faria. Então, muito provavelmente, pode ter sido a Bonnie que tentou matar o São Charles, só que ela não conseguiu. Ele era o bestão que estava mais ali próximo dos reis, porque ele queria atirar host e tal. Ele é o que estava mais próximo e fora
do castelo, da morada dos Tenryubitos. Então seria mais fácil tentar matá-lo. Além do fato de que ele é filho do Tenryubito que estava com Bartolomeu Kuma. Então pode ser que a Bonnie tentou matá-lo, mas não conseguiu. E aí, sei lá, ela tentou fugir ou ela fugiu com os revolucionários. E nesse momento aqui, conseguiram lutar contra 2 almirantes, conseguiram declarar guerra contra o governo mundial, destruindo a bandeira que representa os Tenryubitos, que tem a pata dos Tenryubitos, conseguiram recuperar o Kuma e conseguiram fugir. Tudo isso contra 2 almirantes. Eita, será o que foi que aconteceu? O próprio Akainu, o Lorde dos Akainu Tard ou dos Almirante Tard, disse: não dê desculpa para eles. Eles não resolveram a missão, então a culpa é deles. Sigam o Lorde de vocês. Ele falou que não dê desculpa para eles não terem conseguido acabar com os comandantes do exército revolucionário. O Sabo agora é conhecido como o Imperador das Chamas, porque essa fake news de que ele matou o Rei Cobra saiu ou se espalhou pelo mundo como se ele fosse um novo líder ou quem é mais famoso dentro do exército revolucionário, mais famoso até que o Dragon, e que instigou várias revoluções em 8 ilhas, em 8 estados, que foram tomados pela população enquanto seus reis ainda estavam chegando no país. Então eles aproveitaram essa revolução que o Sabo teoricamente iniciou matando um rei para tomar cada um dos seus estados também. Isso significa, ou essas ações significam, que agora o próprio Sabo é até mais famoso que o Dragon. Isso pode refletir diretamente na sua nova recompensa pós-time skip, ou pós-eventos de Marijos, ou pós-eventos do Reverie. Será que ele teria uma recompensa até maior que a do Dragon? Eu só acredito que ele está tendo um destaque maior que o Dragon, porque ele é mais ativo. Ele é que participa das ações. O Dragon ainda não participou de nenhuma, não que fosse espalhada para o público. Ele não agiu efetivamente. Ele só está com uma mente do exército revolucionário agindo pelas sombras. Isso significa que quando ele se mostrar, ou quando ele mostrar seu verdadeiro poder, isso aí vai impactar o mundo inteiro. E aí eles vão ver porque o Dragon é o líder do exército revolucionário. Então, o que eu tenho para dizer sobre esses acontecimentos de Reverie foi o que o Sabo disse quando iniciou essa missão. Eles só tinham 2 escolhas. Ou eles morriam tentando, ou eles conseguiriam obter êxito em recuperar o Kuma e declarar guerra contra o governo mundial. Vocês acham mesmo que o Oda mataria ele fora das páginas? Não. Ele repetiria uma Impel Down 2.0? Também não. Então o Sabo conseguiu realmente derrotar não. Ele conseguiu obter êxito em cima de 2 almirantes e obteve todos os seus objetivos também. E por isso agora ele é considerado o Imperador das Chamas, aquele que instiga o fogo, a chama da revolução das pessoas para que elas possam lutar por si mesmas contra o status quo. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nesse Lufão aqui ó, estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim ó, muito bem feitas, você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Então esse capítulo aqui foi absurdo em diversas frentes, dentro do mundo da pirataria, fora do mundo da pirataria, dentro do exército revolucionário, poderes do Aramaki. É muita coisa para se comentar, eu vou tentar fazer vários outros vídeos falando sobre pontos específicos desse capítulo. E agora eu quero saber o que vocês acharam. Eu quero saber as suas opiniões, então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo. Vai aumentar o engajamento do canal. Eu vou dar um likezinho para vocês. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês ainda não assistiram. Inclusive aquele que é falando sobre o campeonato de Akuma no Mi, que você pode ganhar uma daquelas ali. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!